Nós estamos estudando o terceiro mandamento e já demos uma estudada ampla sobre o que Deus, como é que Deus cuida do seu nome, e nós já entendemos teologicamente e com teologia bíblica como é que Deus trata com relação àqueles que blasfemam, maldizem, àqueles que não consideram o nome do Senhor. Então nós hoje vamos trazer um pouco mais para a prática do dia a dia, sabermos como é que às vezes nós tomamos o nome do Senhor em vão. E eu quero começar com Deuteronômio, capítulo 5, verso 11, que é exatamente a repetição dos 10 princípios, dos 10 mandamentos. E Moisés faz isso já nesse último livro como uma mensagem última, mas não é a mensagem última sobre o tema, porque ele volta a repetir esse tema no decorrer do livro, mas ele enfatiza isso de uma maneira muito especial. Então, Deuteronômio 5, verso 11. Vamos ler juntos, irmãos? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, nós já vimos que Deus é um Deus que zela pelo seu nome, que nós não colocamos o nome em Deus, é Ele que deu o nome, Ele que se revelou a nós. Não é qualquer nome, não é um nome que alguém inventou, e não tem esse negócio de dizer que esse nome é o mesmo nome de Deus, porque se Deus não diz que aquele nome é o nome dele, então aquele não é o nome dele. E o que é interessante é que o nome, irmãos, representa a totalidade da pessoa, todo o seu ser, toda a sua natureza. E no caso de Deus, representa a totalidade daquilo que Deus é. Então, por isso, desse carinho, desse zelo que Deus tem no nome. E nós somos... Está cortando. Será que é a pilha? Não. Está cortando. Eu acho que está desligando alguma coisa. Vamos ver um pouco mais. Então, irmãos, a questão de Deus zelar pelo seu nome é porque esse nome traz toda essa realidade de Deus, representa essa realidade de Deus. E Deus é, por assim dizer, o dono do seu nome. Por exemplo, eu não posso amanhã pensar em plantar café lá no Bet Shalom e colocar Café Pelé. Por quê? Porque esse nome já é propriedade registrada de alguma pessoa. Então, isso é um nome que já tem propriedade. Então, Deus é dono do seu nome. Então, por exemplo, eu posso mover uma ação judicial contra qualquer pessoa que faça um dano moral ao meu nome. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque o meu nome é meu. É uma propriedade exclusiva minha. Então, o meu nome, ele é algo que ninguém pode repetir. Ninguém pode copiar, vou pôr o nome de Ezequiel Zanando dos Santos. Eu posso mover uma ação contra isso, porque esse é o meu nome registrado.
Então esse nome está sendo patenteado. Da mesma maneira, Deus fez com o seu nome. Então ele diz que assim ele o chamaria. E que ele gostaria que as pessoas estivessem chamando-o desse nome. Ele que deu o nome. Homem nenhum deu o nome a Deus. E homem nenhum tem o direito de mudar o nome de Deus. Logo, é Deus quem diz como é que ele quer ser chamado. E estabelece a condição que o seu nome deve ser usado. Então, quando nós adoramos a Deus, nós somos chamados para adorá-lo da maneira que ele quer ser adorado. Por isso que às vezes acontece no Antigo Testamento aquelas coisas que a gente não sabe explicar. Por que fulano mentiu? Por que fulano morreu por causa disso? Por que ciclano foi fulminado por causa disso? Por que os filhos de um sacerdote foram desqualificados? Por que fulano... É porque serviram a Deus algo que ele não aceita. Fizeram a Deus algo que ele não aceita. Por isso que aquele que nós lemos lá em Levítico 24 e estudamos, por isso que ele morreu. Por ordem de Deus, porque ele tinha blasfemado e maldito o nome de Deus. Então ele diz, amaldiçoou o nome de Deus, e Deus diz, então ele morre. Então Deus é que detém a realidade do seu nome. Então eu e vocês fomos chamados por ele para adorá-lo da maneira dele. Ele não aceita fogo estranho. Uma coisa que eu acho interessante Ananias e Safira, é que aquele processo no início da igreja primitiva traz para mim uma lição preciosa. Por que é uma lição preciosa? É que a gente fica pensando assim, então esse Deus lá do Antigo Testamento, esse Deus é diferente do Deus do Novo Testamento. Aí quando a igreja começa, após a morte de Jesus, acontece esse episódio na vida da igreja nascente. E isto Deus deixa revelado para dizer para mim que ele é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento. Ele não aceita nada que comprometa o seu nome. Por que Ananias e Safira? Veja quando a mulher vem em mente, depois ele vem em mente, hein? Não, primeiro ela é a segunda. Primeiro ele, depois ela. Então veja, eles mentem e a confrontação dos apóstolos, por que vocês mentiram ao colégio apostólico? Olha que coisa. E Jesus disse que o Espírito Santo deveria ser tratado com honra, com respeito, com reverência, com temor e tremor. Porque quando blasfemado contra ele, é um pecado que não terá perdão. O que o Deus, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, está referendando no Novo Testamento? Olha, quando você oferecer algo a mim, quando você vier em meu nome, toma cuidado, porque esse é um nome que eu zelo. E às vezes, irmãos, nós como igrejeiros, porque o que acontece? Não é só Israel que achava que o templo, que Deus estava circunscrito no templo, fazendo uma dicotomia do meu momento de culto no templo com a minha vida na rua. Então nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Aqui dentro nós nos policiamos, aqui dentro nós falamos o dialeto evangeliquez,
é uma coisa que a gente começa a policiar, tudo é pesadinho, tudo é checado, a postura é checada, mas no dia a dia, nós invertemos esse negócio. Aí, alguém até tem a ousadia de dizer, olha, crente lá na igreja é uma coisa, que negócio é outra coisa. Isso é do capeta, irmãos. E não tem nada a ver com o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus, irmãos, é que a minha vida pastoral não desassocie da minha vida do dia a dia, dos meus negócios, da minha fala durante o dia, nas minhas caminhadas. Não pode divorciar. Eu não sou aqui alguém que passa uma realidade espiritual e lá fora a minha vida é uma bagunça. E às vezes, irmãos, nós fazemos isso com adoração ao Senhor, ao nome do Senhor. Aqui nós prestamos toda a reverência. Algumas vezes. Mas a gente mastiga chicletes, cultuando o Senhor. Outros ficam na internet aí, né? Né? Então, isso é desrespeitoso. Então, imagine lá fora. Então, o que é que nós precisamos entender? Que Deus não requer apenas que o culto ao seu nome seja reverente, respeitoso, honroso, aqui no templo. O culto a esse Deus, ele se estende, é um culto existencial, ele tem a ver com a minha vida lá fora. E esta é a posição que Deus toma. Vocês querem ver o que Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, verso 17? Dê uma lida lá. Colossenses 3, 17. Ele não limita a apenas um momento de adoração. Mas tudo que nós fazemos ou dizemos tem que mostrar a nossa concepção de Deus. Do nome de Deus, hein? Também. Não está circunscrito a isso aqui. Quer dizer, quando eu deixo o templo, eu falo, pronto, agora eu estou livre. E tem alguns tão ousados que falam assim, eu não posso dizer aqui no pátio, vem para a rua. E lá na rua fala o que não pode dizer dentro do pátio. Isso é uma concepção errada, irmãos. Eu estou diante de Deus o tempo todo. O tempo todo. E por isso que Paulo diz o que ele está dizendo aqui em Colossenses. Pode ler, por favor, quem achar. Então, o que está acontecendo aqui? O nome de Deus tem que estar e está envolvido em tudo quanto eu faço e tudo quanto eu falo. A palavra que começa o versículo é qual, Ana? E tudo o que fizerdes. E nós podemos dizer assim, em tudo que fizerdes e em tudo que falardes, vocês vão fazer isso em nome do... Gente, como esse negócio começa a pesar. Às vezes nós não pensamos nisso. Deus é o Criador do universo. Deus é o Senhor de todas as coisas que Ele criou. E todas as coisas, irmãos, são envolvidas e permeadas pela sua presença. Então não há nenhum lugar no planeta que eu esteja, que Deus não esteja. Logo, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, eu vou fazer, eu sou representante dele.
Quando nós erramos, irmãos, essa perspectiva, essa concepção, nós vituperamos o nome de Deus. Nós manchamos, nós maculamos o nome de Deus. Vamos ler o Salmo 139. Mas é claro, vamos caminhar um pouquinho, que nós vamos ver a preocupação de Jesus, a preocupação de Deus com relação a isso, não é? Então, quando nós estamos vivendo, caminhando o nosso dia a dia, a gente acaba perdendo a perspectiva da presença de Deus. Por isso que a gente faz um punhado de besteira. Por quê? Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém. Então, mas Deus, você é chamado pelo seu nome. Irmãos, pegue na sua concordância bíblica, ou chave bíblica, se você tiver uma, vinculado ao nome de Deus. Nós somos o que somos, porque nós estamos vinculados ao que Deus é. E o que Ele é tem a ver com o seu nome. Ele fala assim, não olhe para as minhas iniquidades por amor do seu nome. Perdoe todos os meus pecados por amor do seu nome. Então, a minha vida e a sua vida tem a ver com o nome de Deus. Quando eu perco essa concepção da presença de Deus, eu posso sim agir de maneira em que o nome de Deus não seja respeitado, honrado, reverenciado, temido. O meu caminhar, ele tem que trazer isso. Eu tenho uma experiência, e eu não faço isso sempre, mas eu sou ousado quando Deus move o meu coração para ser. Eu não tenho problema com isso. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E quando Ele pesa o meu coração, e às vezes eu nem penso, sai a coisa, e eu assumo responsabilidade por aquilo, e tanto para o bem quanto para o mal. Eu tenho lá em casa isso ainda. Talvez daqui a uns anos isso torne num livrinho, porque eu acho que essa experiência é uma experiência muito gostosa de alguém que, começando a minha caminhada, eu estava no seminário quando isso aconteceu. Uma menina, eu já contei isso aqui para vocês, mas como vocês, o irmão Walter diz que depois de um mês só fica, 20%? E depois de um ano já não fica nada. Então eu vou falar de novo, né? A Simone é que gosta de ouvir essas histórias, porque ela já sabe tudo de cor nesses 29 anos, né? Porque 28 casado, mais um de namoro, 8 meses de namoro, 28 anos e 8 meses, né? Então ela já sabe isso de cor. Mas essa menina é Elisete, é o nome dela. E é uma mocinha, como qualquer outra mocinha da igreja. Eu estava dando férias para o pastor Samuel na terceira igreja presbiteriana de Uberlândia. Todas as minhas férias, eu cobria os pastores, as férias dos pastores. Então eu estava lá, um dia lá ela disse para mim que não era convertida, que aquela Bíblia que ela ia, a mãe deu para ver se ia fazer alguma coisa, ela diz, olha, o que você fala aí entra no ouvido, sai no outro, sempre foi assim. Eu não tenho certeza da minha salvação. Aí eu disse para ela assim, naquele estalo, e eu estava estudando, irmão, estava no 3º ano de seminário, estudando exatamente predestinação. Eu disse para ela assim, olha, se Deus não é o suficiente para salvar você, eu vou deixar de ser pastor e vou rasgar essa Bíblia. Você já sabe o resultado porque eu estou aqui, não é? Mas eu fui na folhinha e disse assim, eu tinha um prazo para sair de lá.
eu disse assim, olha, até essa data, se você não for impactada por Deus, eu vou rasgar minha Bíblia e vou deixar o seminário. Quem estava em jogo aqui? O nome do Senhor. Eu tenho mais ou menos assim, não sei quantas folhas, escrito por ela. Eu orei por ela todo o tempo. Quando mais perto do dia estava chegando, eu passava a fazer uma mensagem só para ela. E meu coração, nunca orei tanto por ninguém nessa vida como eu orei por essa menina. Eu dizia, Deus, o meu ministério vai depender disso. O meu ministério depende da salvação dessa menina. Eu sei que eu estou estudando lá predestinação, mas eu quero que o Senhor esteja agindo por amor ao teu nome. Eu perguntava, e aí? Nada. Aí aquela semana era uma angústia. E aí? Nada. Aquela semana era um negócio. No último dia. E eu sempre via ela chorando, mas não se convertia. Não havia aquele mover de Deus no coração dela. No último dia eu não tive coragem de ir à frente. Despedir das pessoas. Era uma igreja pequenininha e eu sempre fiz isso. Eu não fui. Eu fui direto para o escritório pastoral que era atrás assim da igreja. E aí passou um pouquinho, usava-se aquele tamanco de madeira. E eu já até conhecia o tec, 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 tec dela. E aí ela vinha, tec, 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 tec dela, né? E o texto era que os ouvidos, as mãos do Senhor não estavam encolhidos para não nos abençoar. E que os seus ouvidos não estavam tapados para não nos ouvir. Aí ela entrou dizendo este versículo. E chorando. Ela diz, Ezequiel, aconteceu. E se alguém chegasse ali naquele momento e dizer que o seminarista estava agarrando a moça. Muito embora ele sabia que não era isso. Mas aquele abraço demorado, ela chorou, eu chorei, agradecendo a Deus, orei ali com ela abraçada. Aí depois eu batizei os filhos dela, fiz profissão de fé do esposo dela, sofreu um acidente, até hoje ela é uma crentaça. Aguentou um tranco, o esposo sofreu um acidente, ficou muito tempo de coma, foi para casa em coma. Ela sofreu, a Elisete sofreu muito, mas é crente até hoje. O nome do Senhor, Ele honra o nome. Então, quando eu levo alguma coisa, é o nome do Senhor. Negativamente, o meu consultório odontológico era para abençoar. Eu abençoei muitas pessoas no consultório odontológico. E fui abençoado também. Deus me abençoou, assim, de uma maneira maravilhosa no consultório. Então aquele lugar era um lugar consagrado ao Senhor. Eu dizia para as pessoas sobre o Senhor, enquanto eu estava ali com a boca aberta, o melhor momento de evangelizar. Falava, sabia tudo das pessoas. E era um momento muito gostoso. E eu sou muito ruim para cobrar dos outros. Se você quiser me dar o cano, é fazer de conta que não me deve. Porque eu não vou conseguir cobrar de você. Não consigo fazer isso. Então foi um rapaz lá, um cigano, e me deu um prejuízo muito grande. Foi o maior prejuízo que eu levei no consultório odontológico, porque foi uma reabilitação oral com metalocerâmica, com porcelana, aquela coisa antiga lá da minha época. Hoje já não tem isso mais, mas era caro aquele serviço, né? Então me deu um cano muito grande. E aí, ficou lá um tempão, eu ia fechar a clínica, e foi um rapaz lá com dor de dente, que é parente dele.
E eu não deixava, por mais que... Dor de dente é horrível, irmãos. Se você nunca sentiu, você... Diz que é comparado à dor do parto. Eu nunca tive dor do parto, mas eu tive já dor de dente, que é horrível. Eu já cheguei a quebrar um dente com alicate, tamanha a dor do dente. Paguei caro depois para reconstruir, mas é muito horrível. Então eu nunca deixei ninguém que chegasse com dor de dente, se tivesse ou não tivesse dinheiro, eu fazia logo o tratamento que tinha que fazer para aliviar a dor e depois era outra história. Então esse cigano chegou e eu disse para ele, rapaz, você sabe quem é fulano? Eu sabia que ele sabia. Então ele me deu um cano aqui, cara, tão grande. E ele disse que não tinha dinheiro. Eu fiz assim mesmo. Mas eu disse para ele, mas falei, rapaz, sabe o que é? Deus, o meu Deus, vai cobrar dele. Aí você avisa para ele o seguinte, o dia que ele tiver um prejuízo do tamanho da dívida dele aqui, ele pode ter certeza que foi o meu Deus que fez isso. Vocês sabem, cigano é extremamente supersticioso. Aliás, o brasileiro é supersticioso. Tem crente em Jesus que não passa debaixo de uma escada de jeito nenhum. Gato preto, então, né? O que aconteceu? Passou um tempo, esse cara entra lá, bravo. Você jogou praga. Eu falei, o que aconteceu? Ah, foi roubada a caminhonete com tal em Belo Horizonte. Falei, foi? Foi roubado com colchão, com dedrão, que não sei o quê. Aí eu abri a gaveta, peguei o papel e disse assim, você diz para ele que está pago. Rasguei o cartão e joguei no lixo. Diga para ele que está pago. Pá. Não faça isso é muito perigoso, né? Mas o que é o nome de Deus envolvido, irmãos? Quando você, que é servo do Senhor, tem essa concepção de Deus, você diz assim, Senhor, julga a minha causa. E pode descansar. Porque Deus honra o seu nome. O nome de Deus, se você o trata com honra, com dignidade, com reverência, com temor e tremor, Deus tem prazer de responder para você, de cumprir na sua vida aquilo que Ele quer que faça. Então, quando eu entendo que Deus está presente, irmãos, eu não preciso de correr para o templo. Não preciso, eu posso entrar no primeiro banheiro, eu posso esconder atrás da primeira árvore, eu posso dar uma paradinha em qualquer lugar, eu posso pôr o meu carro ao lado de qualquer parada e clamar a Deus, eu posso não fazer aquilo que eu estou precisando a fazer por causa da presença de Deus. Se subo aos céus, lá estás. Se eu desço no mais profundo da terra, lá estás também. Então, irmãos, não há dicotomia entre o culto que eu ofereço aqui ao Senhor com a minha vida lá fora. Quando eu perco isso, irmãos, então aí eu começo a viver um estilo de vida lá fora que o nome de Deus não está sendo honrado. Eu o represento. E Deus tem um prazer, irmãos, imenso de se ser representado por pessoas que honram o seu nome. Ele honra, pode ir. Vá pela palavra, não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Vá e faça isso. Eu vou honrar por causa do meu nome. Sabe aonde reside? E não faça isso levianamente. Sabe aonde reside quando nós cantamos, leva tu
contigo esse nome. Sabe onde reside um poder tremendo? É quando você ora a Deus com a alma e diz assim: haverá honra ao teu nome ao fazer isso. E aí quando acontece, você enaltece o nome de Deus. Você engrandece o nome de Deus. E aí Deus tem prazer naquilo que Ele fez. Não faça isso levianamente, porque se você o fizer, você está tomando o nome de Deus em vão. Hein? Tem. Tem. É aquilo que Jesus faz. É aquilo que Jesus diz lá. É aquilo que Jesus diz lá em Mateus, que nós vamos entrar depois. Que ele bate a questão do sim e do não, não é? Então muitas vezes o judeu trazia isso, os fariseus especificamente, traziam isso para referendar alguma coisa e depois não cumpriam. Então diz, olha, você não é questão de você não ter cumprido o trato, é que você empenhou o nome de Deus nisso e você não cumpriu, não cumprindo, você vituperou o nome de Deus. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa prática. Então, irmãos, a falha de Israel era esta. A falha de Israel era a falta de temor ao nome de Deus no dia a dia. Esse era o grande problema de Israel. Era confessar a Deus com a boca. Veja, lembro dessas passagens? Esse povo me adora só da boca para fora, mas os seus corações estão diante de mim. Aonde é que o meu e o seu coração, irmãos, fala? Quando eu e vocês estamos desarmados. Quando nós não estamos aqui. Eu nunca vi uma dessas crianças falar qualquer coisa que as desabone aqui. Eu nunca vi um pai tratar qualquer filho que o desabone aqui no templo. Mas eu sei que isso pode acontecer lá na rua, na escola, na casa. Eu não vejo nenhum esposo tendo qualquer ação desrespeitosa em direção à sua esposa. Aqui eu nunca vi um esposo gritar com uma esposa na igreja. E vice-versa. Nunca vi uma esposa desrespeitar a um esposo dentro da igreja. Nunca vi isso. Exceto em algumas calorosas discussões que já estavam divorciando no consultório pastoral. Mas isso é normal. Porque a coisa já está divorciando. Né? Então, irmãos, aqui é o lugar santo. Aqui nós nos policiamos. Aqui eu penso todas as palavras para falar. Aqui eu tenho vontade de falar algumas palavras e não falo. Porque eu estou num lugar que eu entendo que é um dos lugares que eu preciso de tirar o sapato. Então eu não falo determinadas coisas. Mas lá fora, eu e você estamos desarmados. Então é na quadra, ali na rodinha que a piadinha sai, que inclusive até sai piadas que tomam o nome de Deus em vão. Né? Satirizamos o nome de Deus. Até estamos junto com aqueles que falam o cara lá de cima. Isso é desrespeitoso. A voz do povo é a voz de Deus, isso é desrespeitoso. Isso não deve estar na minha e na sua boca, isso. Isso é tomar o nome de Deus vazio do seu significado. Não é isso que significa. A voz de Deus não é a voz do povo. Nunca o povo vai dizer a voz de Deus. A multidão não vai dizer isso. Nunca foi da multidão. Então são coisas que a gente precisa entender que Deus, Ele quer que eu e vocês, em todo lugar que estejamos, façamos isso.
Vamos olhar Malaquias capítulo 1, verso 6. Depois Mateus 6, 9. Malaquias 1, 6. Depois você lê lá Salmo 39, de 7 a 12, é aquilo mesmo, a toda a dimensão, ele está a profundidade, a altura, largura, ele está em todos os lugares, não há como fugirmos da presença do Senhor, e essa é uma concepção que eu e vocês precisamos de ter. Às vezes a gente acha que Deus vai ficar de fora, que Ele não está vendo, que Ele não está assentindo com aquele momento que eu estou passando. O que diz lá Malaquias 1, 6? Olha que coisa terrível essa palavra de Malaquias. Quer dizer, ele está dizendo assim, se você apregou a honra ao Pai, e isso acontece, onde está a honra? O temor ao meu nome. Aonde está? Aí se você continuar lendo, você vai ver que essa corrupção, ela começa com os sacerdotes. A banalização do nome de Deus começa com aqueles que ministram em nome do Senhor. Irmãos, não há mal maior do que quando a minha vida não condiz com a realidade de Deus a cada dia. Olha, eu tenho dito isso aqui, irmãos, e vocês há de convir comigo, porque eu sei que vocês sabem que é assim. A Igreja Católica Romana, ela sempre foi o dique da moral no mundo todo. Sempre foi o dique da moral no mundo todo. Ela sempre levantou contra divórcio, contra aborto. Ela sempre defendeu os valores cristãos. Aí a Igreja Católica começa a aparecer os escândalos. O que acontece com a Igreja Católica? Perde isto. E grande parte do que nós sofremos hoje não é porque a igreja evangélica não está atuante. É porque a Igreja Católica perdeu a sua força. Pelos seus líderes. Pelos seus líderes. Pedofilia, escândalos no Vaticano, grandes questionamentos sobre um punhado de realidades da igreja. E quem que enfraquece-nos como evangélicos? A liderança. Quem divide igreja? A liderança. Quem provoca acidentes tremendos na vida da igreja? A liderança. Aí o que Deus está dizendo? São vocês, sacerdotes. Por quê? Porque se aquele que representa a Deus perde a perspectiva do temor e tremor diante de Deus, então, e os outros? Porque a formação, irmãos, é a formação, a vida cristã, ela é a formação daquilo que nossos líderes. Então a gente acompanha, líder espiritual é isso, a gente acompanha os líderes. O temor deles, parece que isso passa para a gente. Passa para a gente. Por exemplo, o reverendo Francisco Leonardo foi o grande formador, moldador da minha vida espiritual. Eu dizia no meu coração, eu quero, quando ficar grande, eu quero parecer com ele.
Porque nele orar você viu o temor. Quando ele pregava, você viu o temor. Quando ele falava com o Senhor, você viu o temor. Eu até disse para Simone essa semana. Falei, bem, eu deveria ter feito como o reverendo Francisco faria. Porque se fosse ele, não teria sido essa decisão. Irmão, sabe por quê? Porque às vezes você é mole demais. Você tem medo de Deus não fazer aquilo que Ele diz que faria. E aí você não assume as consequências. Mas os sacerdotes, pregava é fácil, irmãos, pregar respeito aos pais, quando nós sabemos que eles não vão dar. Agora, falar sobre o temor a Deus, irmãos, aí é difícil. É difícil. Eu falo, olha, vocês, Marina, você tem que temer os seus pais. Mas a Marina passa a maior parte do tempo com os pais. Não é responsabilidade minha. Então, se ela temer, se ela honrá-los, não vai fazer muita diferença na minha vida. Mas se eu falar para ela, quanto ao temor a Deus, tem a ver comigo. Porque eu sou o líder espiritual dela. Eu preciso de trabalhar, falar com ela, pregar, para que ela entenda que é assim que faz. Então Deus diz assim, aonde está a minha honra? Aonde está temor ao meu nome? E aí, irmãos, Jesus Cristo, os discípulos querem aprender a orar. Aí como Jesus começa a oração? Porque aquilo ali não é oração, viu, irmãos? Aquilo ali é um ensino sobre oração. Aí a gente colocou assim, oração dominical, e fazia todo domingo aquela oração. Aquilo ali é um esboço de uma realidade do dia a dia que repercute no meu quarto quando eu oro ao Senhor. Aquilo ali é uma expansão de uma realidade muito maior do que uma oração repetida. Pai nosso que está no céu, faz no cemitério, faz na hora do jogo, faz na hora que está querendo colocar uma espiritualidade para as pessoas ir dormirem mais tranquilas, então faz a oração do Pai Nosso. Quando você não tem nada que fazer, você ora a oração do Pai Nosso, uma decoreba, que você não tem a vida com as implicações do Pai Nosso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, queridos discípulos, orar tem a ver com a sua vida. E quando você vive o que você ora, você diz assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que coisa fantástica. Deus diz assim, Jesus diz assim, o Pai que é meu, é Pai seu. Então, nós nos dirigimos ao Pai nosso. Olha que coisa bonita. Filho único de Deus. Abre, escancara a paternidade do seu Pai e abraça-me. Aí o Espírito Santo, que invade o nosso coração, diz assim, você pode falar Abba, Paizinho. Abba, Pai. Ou seja, Jesus está dizendo isso. O meu Pai é o seu Pai. E a sua habitação é os céus. Ele é transcendente, mas ele também é imanente. Através da historificação na sua vida. Quando você o consagra, o santifica, no seu dia a dia, o nome de Deus é santo. E eu preciso lembrar disso.
ele é sagrado. Ele deve ser reverenciado. Ele deve ser temido. Ele deve ser respeitado. Eu tenho que tremer a alma quando eu me aproximo do Senhor. Eu não posso fazer isso avacalhadamente. Você não faz isso com um camarada engravatado dentro de um consultório de uma multinacional. Você põe uma roupa decente, senta decentemente, espera ele terminar para você falar, nunca se o corta. Quando isso acontecer, você pede desculpa, pode falar. Nós somos tratáveis, a gente trata as pessoas, mas e o nosso Deus? É disso que o terceiro mandamento diz. É isso que Deus quer que nós sejamos adoradores, que honre o seu nome. Agora, em todo lugar. E aí, quarta-feira, eu vou dizer para vocês como é que às vezes a gente toma o nome de Deus em vão. Eu e vocês. Quantas vezes? Você já ouviu uma expressão assim, juro por Deus? Talvez você tenha dito isso. Sabe assim, quando nós somos pegos, viu, Fabinho? Viu, John? Viu, Pepe? Quando nós somos pegos com a mão na botija, que fomos nós que fizemos, aí o papai diz assim, Fabinho, não fui eu, juro por Deus que não fui eu. Não, Fabinho não fala isso, pessoal, soltou só aqui, eu estou dizendo, viu, Fabinho? Não estou dizendo que você fala, viu, filho? Mas todos nós já falamos isso. O que a gente quer fazer, irmãos? Nós estamos dizendo para as pessoas que fomos nós mesmos. Mas nós estamos tomando emprestado o nome de Deus para espiritualizar a coisa, para que a gente não seja punido pelo que nós fizemos. Penhor. Isto é tomar o nome de Deus em vão. Esvaziamos o nome de Deus para encobertar ou cobrir algo que nós fizemos, só para passar por outro que é verdade o que eu estou dizendo. E aquelas sessões políticas de pôr a mão em cima da Bíblia? Pior ainda. Está evocando aquilo que Deus diz como penhor daquilo que eu vou dizer e fazer. Aí você pode perguntar a qualquer político, qualquer pessoa que jura sobre a Bíblia, vocês vão falar, não, a gente só fez aquilo ali para os brasileiros irem dormir mais tranquilo. Gente, pensa o quanto que nós estamos quebrando o mandamento, o terceiro mandamento. Saul fez isso, irmãos, assim, descaradamente, irresponsavelmente, que nós já estudamos exaustivamente no domingo de manhã. Porque se nós empenhamos, o nome de Deus parece que tem verdade. E os casamentos? Você promete diante de Deus ser fiel, você promete até a morte, tal. Sim, prometo. Então a moça ou o rapaz, ele vai para cá dizendo, pronto, até morrer.
Isso é tomar o nome de Deus em vão. Mas tem muito mais que nós já vamos cavucar aí. Quarta-feira a gente encerra com estas práticas que às vezes você vai assustar, porque talvez algumas você pratica assim aleatoriamente. Falando de divórcio, ou falando de ser fiel até a morte, vocês já assistiram a oração do divórcio, que aquele pastor todo engraçado, como é que é? Cláudio Duarte, o que daquela poesia, bonita poesia, né? E ele tem uma voz engraçada mesmo, né? Ele tem um problema na dicção. É uma pena que não é o meu estilo, eu não gosto eu gosto da coisa mais séria. Mas ele é engraçado. A oração do divórcio. Quem já viu a oração do divórcio dele? Então diz que está lá, diz que é um líder espiritual, vai procurá-lo, dizendo que não amava mais. E ele é todo engraçado, ele faz toda uma cara ali. Ele deveria ser animador, porque ele faz... Inclusive as pregações dele estão assim, humor evangélico. Eu acho que isso denigre, né? Então, não tem graça, irmãos. A vida com Deus, a caminhada com Deus é séria. Até alguma coisa que a pessoa possa rir, mas é tão sério que ela deveria chorar, né? Mas então ele falou que essa pessoa chegou lá dizendo que ia divorciar. Falou, não, então, mas não divorcia, que é a coisa toda dele. Então eu vou orar. Eu inventei uma oração do divórcio, eu vou orar por você. Diz que ele pegou nele aqui, ele faz um jeitão lá, né? E peguei nele assim e disse, Senhor, mata, Senhor. Não, ele fala assim, eu não estava lá quando ele prometeu a esposa dele, mas o Senhor estava, porque ele casou. Então o Senhor é testemunho de que ele falou que estaria casado até a morte. Mata, Senhor. Deu um infarto, um AVC. Mate-o agora, Senhor. Mate-o, Senhor. Então, ele é engraçado. Coloca lá para você ver. Oração do divórcio, pastor Cláudio Duarte. Vocês vão morrer de rir. Aí ele diz o seguinte, é sério isso? É uma pena que ele faz brincando. Aí a pessoa acha que é piada e não leva a sério. Porque é sério isso, irmãos. Uma oração dessa, isso mata o marido do coração. Tanto é que o cara, ele falava assim, dizia que ele olhava para a esposa e falava assim, é melhor estar com você do que morrer. Quer dizer, reconciliou-se por causa disso. Não é? Mas, irmãos, quanto isso é sério? Por quê? Porque nós perdemos a seriedade daquilo que fazemos em nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Faz o quê? Como? Em nome do Senhor. Então, irmãos, não está divorciada a minha e a sua vida. Tudo quanto nós fazemos, tudo quanto acontece conosco, eu represento esse Senhor. E esse é o maior temor, irmãos. O meu maior temor é eu representar a Deus. Meu coração, todos os dias, pesa sobre isso. Talvez esse peso seja um peso muito maior do que o peso de pastoreá-los. É quem é que eu represento. Qual o nome que eu devo honrar, que eu devo reverenciar, que eu devo temer? Será que é o do presbitério, presidente do Supremo Concílio? Que nada, irmãos. E isso vai invadir a minha casa, meu dia a dia. Quando eu ponho uma bermuda, quando eu ponho um chapéu, quando eu subo num trator, quando a gente conversa. Eu estou representando o Senhor e você também todo o tempo. Quando a gente pensa nisso, a gente não fala determinadas coisas que nós falamos, não falaríamos. Não faríamos determinadas coisas que nós fazemos. Porque a gente tem consciência da presença desse Deus
conosco, ao nosso lado o tempo todo. Diga, Ana. Depende do seu coração, o que é que... Como que está. Isso aí vai depender, é a mesma coisa, Deus te abençoe. O que é? O que você está... O que você quer dizer tem a ver com Deus mesmo? Ou é um Deus te pague assim como uma palavra, assim, obrigado? Então, deixar de falar. Porque se você esvazia... É o seguinte. Deixa eu falar isso na próxima quarta-feira, senão eu vou dizer, quarta-feira eu vou ter que preparar outra coisa. Né? Então, quarta-feira a gente conversa sobre isso, tá bom, irmãos? Então eu falo quarta-feira. Ó,